Capítulo 46. Gárgulas precisam de um pouco de glamour também. Parar com o quê? Questiona atordoada, quando ele se vira para o outro lado. Os ombros dele murcham. Hudson? Eu o chamo quando ele não responde, mas faz um sinal negativo com a cabeça e vai até a janela olhar a neve. Parar com o quê? Ele ri, mas não é aquela risada sarcástica de sempre. É triste. O fato de você não saber já diz tudo. Não sei como devo responder a isso, então não digo nada. O silêncio cresce à nossa volta, como um pedaço daquele papel de embrulho brilhante, com o qual a minha mãe sempre embalava os meus presentes. Muito leve e frágil, e quanto mais ele se estende, maior é o meu medo de quebrá-lo. E mais tenho medo de que, se o fizer, vou quebrar essa trégua esquisita entre mim e Hudson nesses últimos 2 dias. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Por sorte, Macy chega para salvar o dia, como sempre. Às 9h45, 15 minutos antes do horário que marquei para encontrar Jackson na cantina, ela sai do banheiro saltitando e com a aparência 1 milhão de vezes melhor do que tinha quando entrou. Me dê 5 minutos para encontrar meus sapatos e fazer um feitiço de glamour. Aí nós podemos ir, pede ela, indo até o guarda-roupa. Por que você sempre faz essa coisa do glamour e eu sempre tenho que sair assim? Pergunto agitando a mão diante da cara. Porque você já tem esse cabelo lindo e está com a aparência ótima, juro. Ela agita as mãos diante do rosto e entoa algumas palavras, quase sem mover os lábios. De repente, seus cabelos secam e o seu rosto parece um pouco mais brilhante, um pouco mais liso e um pouco mais bonito. Você é um nojo, digo a ela. Está bem, está bem. Macy revira os olhos. Vem até aqui e eu vou fazer um em você. Sinto a empolgação borbulhar no peito. De verdade? De verdade. Eu teria feito isso antes, mas você nunca pareceu se interessar muito. É bem fácil. Normalmente, não ficaria interessada mesmo. Estou resignada à minha aparência, bonita quando estou em um dia bom. Mas, depois de tudo o que já aconteceu com Hudson e aquilo que ainda estou com medo de que aconteça quando Hudson e Jackson estiverem na mesma sala outra vez, usar camadas adicionais de armadura não será má ideia. Assim, atravesso o quarto até chegar junto de Macy e inclino o rosto para cima, já que ela é 20 centímetros mais alta do que eu, algo do qual não sinto a menor inveja, de verdade mesmo. Juro por tudo que é mais sagrado. E espero ela fazer sua magia. Fecho os olhos, ela me diz, e é isso que eu faço, esperando até que ela termine. E espero, e continuo esperando. Dou tanto trabalho assim? Brinco, abrindo os olhos quando Macy solta um suspiro impaciente. Não dá trabalho nenhum, responde ela, o que nem chega a ser algo ruim, porque a minha mágica de glamour não está funcionando. Como assim não está funcionando em mim? Não está funcionando de jeito nenhum. Ela está com a cara túrgida. Não estou entendendo. Na terceira vez que tentei, usei um feitiço ainda mais complicado, mas ele também não funcionou. E esses feitiços sempre funcionam. Não estou entendendo nada. Deve ser porque já sou glamourosa demais, eu disse brincando e agitando a mão para cima e para baixo, como se dissesse: olhe para mim. Deve ser mesmo, concorda Macy. Eu rio e esbarro com o ombro nela. Eu estava só brincando, sua boba. Eu sei, mas você é uma fofa, então. Fofa, às vezes, concordo com um suspiro. Glamurosa? Jamais. Até mesmo a sua magia sabe disso. Ela revira os olhos pela primeira vez. Pare com isso. Eu só queria entender o que está acontecendo. Eu também. Fico me perguntando se é alguma esquisitice de gárgula que ainda não descobrimos. Alguma regra como a pedra jamais poderá ser glamurosa ou algo do tipo. Deve ser a minha sina nessa vida. Ela estende a mão na direção do guarda-roupa, do outro lado do quarto, e murmura alguma coisa por entre os dentes. Segundos depois, seu par favorito de sapatilhas vem flutuando até chegar à sua mão. Bem, pelo menos a minha magia continua funcionando. Avalia ela dando de ombros para mim. Não entendo. Eu também não. Fico esperando que Hudson se pronuncie. Como já viveu centenas de anos, ele sabe muito mais do que nós duas sobre questões mágicas. E geralmente
não resiste a uma oportunidade de fazer com que eu me sinta ingênua, enfatizando aquilo que considera óbvio. Mas ele ainda está olhando pela janela e continua teimosamente em silêncio. Vou perguntar ao meu pai na próxima vez que a gente conversar. Enquanto isso, acho que você vai ter que se contentar em ser adorável em vez de glamurosa. Acha que dá conta? Agora é a minha vez de revirar os olhos. Se eu estiver mais ou menos adorável, já dou conta disso quase todos os dias da minha vida. Se você diz, Mace atravessa o quarto para pegar seu celular e se assusta quando percebe o buraco que Hudson deixou na parede. O que aconteceu? Ela pergunta olhando para o buraco e depois para mim. Meu pai vai surtar. Hudson e eu estávamos brigando, então... E você socou a parede? Os olhos de Mace estão quase saltando da cabeça. É claro que não. Ele acertou um soco na parede. Ergo a mão para conter as milhões de perguntas que estão por vir. E antes que pergunte, não. Eu não tenho a mínima ideia de como ele conseguiu fazer isso. Estávamos batendo boca e ele ficou bravo e o vi socar a parede. Quando ele recolheu a mão, bum! Sobrou só esse buraco no lugar que ele socou. Não entendo como ele consegue fazer isso sem ter um corpo. Ele ainda tem acesso aos seus poderes? Ela parece horrorizada ante a ideia. Acho que não. Será que eu não perceberia se ele tivesse? Mas a simples ideia me causa ainda mais preocupação do que antes. E se ele estiver me persuadindo durante esse tempo todo sem eu saber? Meu Deus, eu não estava persuadindo você, rebate Hudson. Será que pode dar um tempo com tudo isso? Não sou o diabo. Eu nunca disse isso, respondo esforçando-me para ignorar a sensação de alívio que sinto no fundo do estômago por ele ter voltado a falar comigo. Mas é minha culpa por pensar nisso? Mace, que obviamente percebe que estou brigando com Hudson outra vez, revira os olhos e começa a guardar seus materiais de aula na mochila. É claro que tem. O fato de que o sotaque britânico dele está mais carregado me indica o quanto ele está irritado. Você não acha que as coisas seriam bem diferentes se eu usasse os meus poderes? Você ia fazer qualquer coisa que eu lhe dissesse em vez de discutir comigo até eu sentir vontade de arrancar os cabelos. Ah, me desculpe por continuar sendo dona dos meus próprios pensamentos e ideias. Lamento muito por isso lhe incomodar tanto, viu? É uma resposta mal-humorada? É sim. E eu me importo com isso? Nem um pouco. E é o que ele merece depois de me tratar com aquele silêncio gelado em um minuto e depois agir como se fosse o dono da mansão. Você vem me incomodando desde o dia em que coloquei os olhos em você, resmunga ele. Por que hoje seria diferente? Sabe de uma coisa? Por que você não sai do meu pé? Retruco encarando-o com um olhar inocente e fajuto. Ah, eu me esqueci. Você não pode fazer isso, não é? O resmungo de Hudson se transforma num rosnado mais agressivo e ele finalmente sai da janela e atravessa o quarto para chegar até onde estou. Mas ele para a alguns metros, com as mãos enfiadas nos bolsos de trás da calça. Um dia desses, você vai acabar me irritando demais. Você sabe disso, não é? E se eu irritar? Você vai socar outra parede? Aperta os olhos, devolvendo a encarada. Não me ameace, não sou uma menininha assustada que vai simplesmente obedecer você. Se quisesse isso, você deveria ter se enfiado no cérebro de algum humano dócil e não no meu. Algum humano dócil? Repete ele com esse simples comentário. Sua raiva desaparece, substituída por um bom humor quase palpável. Quer dizer então que você está começando a se acostumar com a ideia de ser gárgula, hein? Não sei o que comentar sobre isso. Não sei nem mesmo como me sinto em relação ao que eu acabei de dizer. Assim, tomo a única atitude possível nessa situação. Ignoro por completo a pergunta dele. Vamos, Macy. Precisamos ir até a cantina. Jackson vai achar que me esqueci do encontro que marcamos de novo. Estou pronta, responde a minha prima e ela sorri. Só estava esperando que você e Hudson parassem de se esbofetear. Olhe, preciso dizer uma coisa. Você estava com uma cara muito engraçada. Engraçada? Como assim? Pergunto quando fechamos a porta e começamos a andar pelo corredor. Como se estivesse com vontade de assassinar um vilarejo inteiro. Ou, tipo, uma área metropolitana enorme. Sabe que gostei bastante dessa ideia? Diz Hudson caminhando ao meu lado. É só marcar a data e hora que eu estarei lá. Você não estaria lá de qualquer maneira, considerando que estamos ligados?
Levantou as sobrancelhas ante o fato de que o pior parece ter passado, pelo menos por enquanto. Foi uma figura de linguagem. Sabe o que é isso, não é? Ah, tipo um verbo, um substantivo, um adjetivo? Provoco, porque é claro que eu sei o que são figuras de linguagem e também sei o que é linguagem coloquial, que foi o que ele acabou de usar. Hudson esfrega os olhos. Sabia que às vezes você me assusta? De verdade. Eu rio e rebato com outra sentença coloquial. Você ainda não viu nada. Ele suspira. O pior é que eu sei.